Eu quero trazer agora um outro tema que fala da desoneração da folha de pagamento, porque os municípios estão pistola com o governo federal por conta da manutenção dessa contribuição por parte dos municípios a despeito da desoneração desses outros setores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso vai negociar com o governo a desoneração também dos municípios. Quem vai falar com a gente sobre isso é o André Anelli, porque o líder do governo, Randolfo Rodrigues, disse que o executivo aguarda um parecer de Fernando Haddad. Mas e aí, Anelli, como é que está essa discussão e para onde ela deve caminhar, hein? Conta aí para a gente agora, para depois eu botar ali no debate. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O senador Randolfo Rodrigues, ele que é o líder do governo no Congresso, disse que o Palácio do Planalto iria esperar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se recuperar da Covid-19 para só então depois decidir como vai tratar a contribuição previdenciária dos municípios no âmbito da desoneração da folha de pagamento. Haddad, por sua vez, já testou negativo para a Covid. Ele retomou hoje a agenda normal, inclusive com uma entrevista coletiva prevista para logo mais, às 4h30 da tarde, aí em São Paulo. Com isso, o governo deve iniciar, então, os diálogos com o Congresso para que os municípios com uma população menor sejam menos tributados na folha de pagamento, mas de forma flexível, a depender da situação fiscal de cada prefeitura. O líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, disse que tudo ainda pode ser discutido. O governo está totalmente à disposição para buscar um encaminhamento da melhor forma. Pode ser restaurar a própria, também retirar da medida provisória. Pode ser deixar tramitar na evolução do projeto de lei de regime de urgência. Mas nós queremos aguardar um diálogo, sobretudo com o ministro Fernando Haddad. A medida provisória editada pelo presidente Lula e que inclusive foi citada pelo senador Randolfo Rodrigues, essa medida provisória reverteu a redução de 20% para 8% na alíquota paga ao INSS aos municípios de até 156 mil habitantes. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, estima um alívio nas contas públicas municipais de 11 bilhões de reais por ano, com a desoneração que acabou então sendo vetada pelo presidente Lula na última terça-feira. Diante do possível novo gasto, a entidade que representa os municípios ficou revoltada, como você se referiu agora há pouco, né, Evandro? E, por conta disso, prevê uma grande manifestação no dia 6 de março aqui em Brasília. O Congresso Nacional tem se mostrado favorável a esse apelo dos municípios, mas também questiona a reoneração para os 17 setores que mais geram empregos no país. O líder do governo no Congresso, mais uma vez o senador Randolfo Rodrigues, tem repetido o discurso que tem sido feito pelo Palácio do Planalto na defesa, então, do reequilíbrio das contas públicas federais. Não foi editada a MP 1202 somente porque o governo tem posição. Porque o governo tem composição contra a desoneração. Editamos a MP 1202, o governo editou a MP 1202 pela necessidade que se tem do equilíbrio das contas públicas neste ano, sobretudo nesse semestre de muita volatilidade do mercado internacional. E mesmo diante dessa tentativa do governo de certa forma, acalmar os ânimos do Congresso e dos municípios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já mandou um recado claro para o Executivo. Nas palavras dele, ou o Planalto faz com que os municípios faz o que fez com os municípios, no caso, revogando parte da MP da reoneração, ou a presidência do Congresso pode considerar não escrita a parte do texto que reonera as prefeituras. A gente segue aguardando os desdobramentos dessa discussão entre Executivo e Legislativo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. O que está acontecendo, né? O governo federal manteve em 20% a contribuição previdenciária para municípios de até 142 mil habitantes. E esses municípios queriam um corte ali de 12%, ou esperavam por isso. Agora, o Senado também está fazendo uma pressão, principalmente por meio de Rodrigo Pacheco. Eu acho que tem até uma manifestação de Rodrigo Pacheco sobre isso, não temos? Vamos trazer aqui para o nosso debate já.
A perspectiva é que a desoneração fosse objeto de projeto de lei. E não está descartada também essa hipótese. Eu não vou dizer que está consumado, consolidado uma quebra de acordo, absolutamente. Nós continuamos a discutir e vamos ter um bom termo nisso na base do diálogo. É a opção que nós fizemos em relação a isso. Está dando certo até aqui, nós temos o prazo da noventena que nos deu certa tranquilidade para isso e agora é a gente exaurir essa questão em relação aos municípios. E aí as contribuições da alteração do programa, que seja para o projeto de lei, nós vamos ter toda a colaboração aqui e vai ser muito bem-vinda a discussão. Mas por medida provisória não é possível porque ela já tem efeito imediato e seria inusitado pensar que uma medida provisória possa desconstituir aquilo que o Congresso Nacional fez muito recentemente. Bom, tá aí o presidente do Senado já dando o recado, diferentemente de Randolfo Rodrigues, né, que falou e as coisas não ficaram muito claras ali. O que foi, Piperno? Por quê? Até você tá rindo, hein, Piperno? Por quê? Porque ele claramente tem dificuldade em lidar com o tema. Vamos esperar o ministro Haddad voltar para conversar com ele e tal, não sei o quê. Ou seja, joga a bola. Haddad, resolve, pelo amor de Deus, não quero mexer com isso não. Ainda mais em ano de eleição, imagina. Quer dizer, um monte de prefeito candidato à reeleição, eu vou mexer nesse tema agora? Exatamente. Você tá de brincadeira, né, Gustavo Segré? Faz o ele, prefeito, aí vai. Mas ficou muito claro que o Randolfo Rodrigues não tem a mínima ideia do que é economia, né? Porque o fato de reequilibrar as contas públicas é muito simples. É só diminuir o gasto público e você reequilibra as contas imediatamente. E jogar a culpa no mercado, inestabilidade internacional. Sabe que fala, peraí, de que universo você está falando? Porque eu não consigo enxergar, não sei se Alan, que também está especialista nesse tema, a gente não consegue enxergar. O reequilíbrio fiscal é fácil. Ou você aumenta a arrecadação, ou você diminui a despesa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Só que o governo não consegue fazer nada com a mão direita que diga, vamos diminuir as contas. Não, então pega a esquerda e diz, vamos aumentar a arrecadação. E não interessa quem cai nessa luta, nessa questão de temos que arrecadar mais. Porque o Haddad pediu arrecadar e pediu ajuda. A OECD pediu ajuda à ONU, sei lá quem mais. Vai trazer isso ainda. Meu Deus, é só juntar gente para arrecadar mais. Não, camaradas, diminuam a despesa pública, por favor. Ô Luiz Felipe Dávila, o que fica para Fernando Haddad agora? Porque Randolph falou, mas acabou que fica na conta do ministro, é ele quem vai ter de definir. E que definição seria essa no teu ponto de vista? Bom, seria primeiro um suicídio político criar tamanha insatisfação no ano eleitoral com todos os municípios. E segundo, que é uma burrice fiscal, porque é óbvio que os municípios não vão conseguir pagar essa conta, vai aumentar a dívida do município, e sabe quem que vai pagar? A União, a gente. Então é um negócio inacreditável, é errado por todos os lados. Agora, vamos dividir aqui as responsabilidades. Primeira irresponsabilidade, como eu já disse aqui, do governo federal que desde 2014, liberou os municípios para voltar a se endividar. Então, primeiro erro desastroso para as contas públicas. Aí o que acontece? Culpa dos prefeitos irresponsáveis. Aí que começa, puxa, agora eu posso... agora eu posso tomar dinheiro do cheque especial. Então o que acontece? Eu começo a tomar dinheiro do cheque especial, aí tem os voos da galinha pintadinha, melhora um ano lá a vida no município, arrecada um pouco mais, o que eles fazem? Aumenta o gasto corrente permanente com um aumento momentâneo da receita. E aí a dívida começa a crescer. Aí não consegue pagar. Aí o que acontece? Vai o governo federal, olha, governo, precisamos ter aqui uma anistia, uma ajuda aqui para os municípios, porque as nossas contas estão erradas. Hoje a gente não consegue mais pagar as contas. E aí o que o governo federal devia fazer? Como fez Fernando Henrique com a lei de responsabilidade fiscal. Você está endividado. Esse negócio é o seguinte, para nós podemos pensar em renegociar a dívida do município, você tem que fazer aqui a reforma da Previdência no seu município, tem que cortar o gasto público, tem que fazer o ajuste para que a gente possa negociar. Mas não faz nada disso. Então o governo só solta a rédea, deixa os municípios se endividarem, gastar mal com despesas correntes, não fazer os cortes dos gastos públicos. E o que a gente tem? Uma bomba relógio de 430 bilhões de reais de dívida de estados e municípios que cresceu desde 2014 por causa da irresponsabilidade do governo federal que deu cheque especial e por causa de prefeitos e governadores irresponsáveis que aumentaram o gasto corrente dos seus estados e municípios e agora não conseguem pagar. Tem um minuto para você, Gani. Olha, Evandro, eu acho que o Dávila, ele tocou num ponto que é fundamental. Nós temos boas ou
tínhamos boas regras fiscais, mas é impressionante que quando a gente cria uma regra fiscal boa, a gente, no mesmo instante, acha mecanismos de quebrar. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, proibiu a emissão de dívida por parte de estados e municípios que viviam quebrados. E emitiam dívida, quem ia lá socorrer? O governo federal. Sim. Na prática, acharam brechas de estados e municípios continuarem se endividando, né? E um outro problema, né, que a lei de responsabilidade fiscal também coloca. Para você criar uma despesa, você tem que ter uma fonte de receita permanente. Na prática, isso também é burlado. O resultado está aí. Sem falar de teto de gasto, que também foi furado e agora acabou, e regra de ouro e por aí vai, Evandro.